Boa noite, turma. Só dar uns 5 minutinhos aí para o pessoal entrar na sala e a gente já começa. Bom, gente, boa noite mais uma vez. Todos me escutam? Todos conseguindo ver o slide? Certo. Vamos começar a aula de hoje. 15 questõezinhas de revisão para a gente gabaritar aí as questões de constitucional, tá? Primeira questão de hoje. No Brasil, de acordo com a Constituição da República Federativa do Brasil de 88, todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no país a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade. Sobre os direitos fundamentais, assinala a opção incorreta. Então, ele quer a opção errada, né? Então, vamos lá. Primeiro, ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa senão em virtude de lei. E aí, gente, verdadeiro ou falso? Verdadeira, né? Verdadeira, isso aqui é o princípio da legalidade, né? Legalidade e lato sensu, né? Que ao particular tudo é permitido, desde que proibido em lei, né? Aquela limitação, né, que o Estado faz perante o particular, essa limitação de direitos ela deve estar prevista em lei, tá? A segunda, ninguém será submetido a tortura nem a tratamento desumano ou degradante, exceto quando preso em flagrante delito, quando a polícia está autorizada a torturar. E aí, gente, verdadeiro ou falso? Falso, né? Falso. Não há essa exceção, né? Pelo contrário, a tortura é um crime, e é um crime inafiançável e insuscetível de graça e anistia, né? Que é o 3TH, né? 3TH, tortura, tráfico, terrorismo e os crimes hediondos são inafiançáveis e insuscetíveis de graça e anistia, né? Então, tá falso e essa é a resposta da primeira questão, porque ele quer justamente a incorreta, né? Então, letra B é a incorreta e a resposta da primeira questão.
Só olhando as demais, para a gente fazer a revisão, é garantido o direito de propriedade verdadeiro, né? Tanto é garantido o direito de propriedade como o direito à propriedade. Lembrando que a propriedade ela tem que observar a sua função social, né? E que pode haver também as desapropriações por alguns motivos constitucionais que a gente vai ver mais à frente, que também é matéria da revisão de hoje, tá? É livre a manifestação do pensamento, sendo vedado o anonimato, verdadeiro também, né? É livre a liberdade de pensamento e é vedado o anonimato. Então, a resposta da primeira questão é a letra B, de bom. Segunda questão de hoje. Com relação aos direitos e garantias fundamentais previstos na Constituição Federal de 88, assinale a alternativa correta. A. É livre a manifestação do pensamento, sendo permitido o anonimato em situações excepcionais previstas em lei. E aí, gente, verdadeiro ou falso? Falso, né? O anonimato, ele é proibido, ele é vedado, tá? Vedado. B. A casa é asilo inviolável do indivíduo, ninguém nela podendo penetrar sem consentimento do morador, salvo em caso de flagrante delito ou desastre, ou para prestar socorro, ou durante o dia por determinação judicial. E aí, gente, verdadeiro, né? Verdadeiro, e a letra B é a resposta da nossa questão, né? A gente viu que o domicílio, a casa, é inviolável, né? E casa, em termos constitucional, ela tem um sentido amplo, abrangente, né? É tanto a casa onde você reside, como alguns locais que a pessoa ela tem um ânimo de permanecer e ficar, como, por exemplo, quarto de hotel, de motel, de albergue, né? Os escritórios dos advogados, consultórios médicos, então tudo isso é considerado domicílio em termos constitucionais, tá? A letra E está errado porque é garantida a propriedade, não sendo possível a desapropriação mesmo mediante justa e prévia indenização em dinheiro. Falso, né? A gente viu que há possibilidade, sim, da desapropriação justamente, né, para interesse, né, interesse público, utilidade pública, né, desde que haja justa e prévia indenização em dinheiro, né, em dinheiro. Letra D, é assegurado a todos o acesso à informação, sendo permitido o sigilo da fonte apenas quanto necessário ao exercício profissional de jornalista. Aqui o que invalida é porque ele condiciona apenas ao exercício de jornalista e não é apenas a eles, a essa profissão. E a letra E é plena liberdade de associação para fins lícitos, inclusive a de caráter paramilitar. A de caráter paramilitar, né? Aqui não é permitido, né? Não é permitido. Então, tá falso. A questão é, sendo a resposta da nossa questão, a letra B de bola. Questão 3. Acerca dos direitos e deveres individuais e coletivos disciplinados pela Constituição Federal de 88, aponta a alternativa correta. A. É assegurado a todos o acesso à informação e sendo vedado o sigilo da fonte quando necessário o exercício profissional. E aí, gente, verdadeiro ou falso? Falso, né? Na verdade, é assegurado, né? É assegurado. B. É livre o exercício de qualquer trabalho, ofício ou profissão, atendidas as qualificações profissionais que a lei estabelecer. E aí, gente, verdadeiro, né? Verdadeiro. E a resposta da nossa questão, também letra B, de bola. Se fosse a prova e o pessoal tivesse juntado letra B, né, já tinha matado 3 questões. As 3 seguidas aqui, alternativa letra B. C. É plena liberdade de associação para fins lícitos, inclusive de caráter paramilitar. Falso, né? A de caráter paramilitar não é permitido, falso. A criação de associação, e na forma da lei, a de cooperativas, dependem de autorização, sendo facultada interferência estatal em seu funcionamento. Não depende, também não é permitida a interferência estatal em seu funcionamento, né? Então, está falso também, tá?
Então, resposta da terceira questão é letra B, de bola. Alguma dúvida, pessoal, até aqui? Tranquilo? Gostei das figurinhas, viu? Coronel Arnaldo passou para mim, não sei quem foi os autores, se foi a Pena ou o Bombeiro, mas gostei muito das figurinhas. Muito obrigada. Pode fazer mais aí e mandar para mim. Vamos voltar aqui para a questão 4. Questão 4. Acerca dos direitos e garantias fundamentais previstos na Constituição Brasileira de 88, assinale a assertiva correta, né? Tendo que é a correta. A. As normas definidoras dos direitos e garantias fundamentais dependem de regulação para ter eficácia. E aí, gente, verdadeiro ou falso? Falso, né? As normas de direitos fundamentais, elas têm eficácia imediata, né? Eficácia imediata. Então, é falso aqui, né? Tem aplicação imediata, tá? Aplicação imediata. Ação imediata. Segundo parágrafo 1º do artigo 5º, tá? Parágrafo 1º do artigo 5º. B. Não haverá prisão por dívida, salvo a do responsável pelo inadimplemento voluntário, inexcusável de obrigação alimentícia e a do depositário infiel. E aí, gente, verdadeiro ou falso? Falso, né? A de inadimplemento voluntário inexcusável de obrigação alimentícia, verdadeiro, né? Mas o depositário infiel, a gente viu que não há possibilidade, né? Por força da súmula vinculante 25, né? Que impossibilita haver a prisão por dívida no caso do depositário infiel. Aí vocês me perguntam, mas professora, por que esse texto continua lá na Constituição? Porque se vocês forem pegar a Constituição, vão ver que lá ainda tem o depositário infiel. Porque o Pacto São José da Costa Rica, que proíbe a prisão por dívida no caso de depositário infiel, ele entra no nosso ordenamento jurídico com força de supralegalidade. Ou seja, ele não consegue modificar, emendar a Constituição, porque não tem força de emenda, mas também esvazia o sentido de toda norma infraconstitucional que tratar de prisão por depositário infiel. Aí, diante dessa celeuma, o que o STF fez? Fez uma súmula vinculante 25, informando e pacificando o entendimento que não há possibilidade de prisão por dívida, prisão civil por dívida, no caso de depositário infiel, tá? Então, já é pacífico na doutrina, já é pacífico pelas bancas e é impossível, não há possibilidade de prisão por dívida no caso do depositário infiel. Entendido, turma? Tranquilo? Ok. Então, vamos lá para a questão C. Os tratados e convenções internacionais sobre direitos humanos que forem aprovados em cada casa do Congresso Nacional em 2 turnos por maioria absoluta dos votos dos respectivos membros serão equivalentes a emendas constitucionais. E aí, gente, verdadeiro ou falso? Falso, né? Falso. O que está errado aqui? 3/5. Justamente, não é mais a votação aqui, né? A aprovação é por 3/5, né? 3/5, para que haja, né? Realmente a recepção desse tratado ou convenção internacional que versa sobre direitos humanos no ordenamento jurídico brasileiro com força de emenda constitucional, tá? E letra D, os crimes de racismo e ação de grupos armados contra a ordem constitucional e o Estado democrático são inafiançáveis e imprescritíveis. E aí, gente, verdadeiro, né? Verdadeiro. Lembrando, né, que a formulazinha mnemônica é o ração, né? Ração. Racismo e ação dos grupos civis, né, dos grupos armados contra a ordem constitucional e o Estado democrático, são os crimes que, segundo a nossa Constituição, eles são inafiançáveis e imprescritíveis. Aí vocês me perguntam, mas, capitão, e a injúria? A injúria, por força de norma infraconstitucional, ela foi equiparada a racismo
né, enquanto crime imprescritível, inafiançável e sujeito à pena de reclusão também. Mas ela não está dentro do termo constitucional, né? Então, na prova de constitucional, quando perguntarem a vocês quais são os crimes que, segundo o texto constitucional, né, lá no artigo 5º, são imprescritíveis e inafiançáveis, é o racismo e a ação dos grupos armados contra a ordem constitucional e o Estado democrático. Entendido, turma? Tranquilo? Também pacífico isso na cabeça de vocês? Ok. Então, letra D aqui é a resposta da nossa questão, que ele quer a correta, né? Letra D, de dado. E a última questão, consider-se-á habeas data sempre que a falta de norma regulamentadora torne viável o exercício dos direitos e de liberdades constitucionais e das prerrogativas inerentes à nacionalidade, soberania e cidadania. Isso aqui não é habeas datas, isso aqui seria mandado de injunção, né? Mandado de injunção. Então, falso também aqui. Falsa a resposta da nossa questão, a letra D de dado, tá? Questão 5. Sobre os direitos e deveres individuais e coletivos previstos na Constituição Cidadã, assinala a alternativa correta. Letra A. É livre a manifestação do pensamento, inclusive o anonimato. E aí, gente, verdadeiro ou falso? Falso, né? Falso. Anonimato, ele é vedado, ele é vedado. B. É assegurado o direito de resposta proporcional ao agravo não cumulativo com a indenização de qualquer ordem. E aí, gente, falso também, né? Na verdade, é cumulativo, né? É cumulativo. Esse não aqui invalida a nossa questão. C. É livre a expressão da atividade intelectual, artística, científica e de comunicação, desde que haja licença do órgão competente. E aí, gente, falso também, né? Porque independe, né? Independe de licença e de censura, né? É independente de licença e de censura. Letra D. Ninguém será privado de direitos por motivos de crença religiosa ou de convicção filosófica ou política, salvo se as invocar para eximir-se de obrigação legal a todos imposta e recusar-se a cumprir prestação alternativa fixada em lei. E aí, gente, verdadeiro ou falso? Verdadeiro. Letra D, a resposta da nossa questão é o que a gente chama também de escusa de consciência, né? Vocês podem encontrar esse terminho aí que é escusa de consciência, tá? Ciência. E letra E, só para a gente analisar toda a questão, é livre a locomoção no território nacional em tempo de guerra ou de paz. Falso, né, gente? Tá errado, porque aqui Só paz. justamente, é só em tempo de paz, né? Em tempo de guerra, não está lá no texto constitucional, tá? Então, resposta da quinta questão é letra D de dado. Vamos para a sexta questão. A Constituição da República de 88 é o principal instrumento de reconhecimento e fortalecimento da democracia na República Federativa do Brasil, consolidando diversos direitos e garantias fundamentais. Sobre essa temática, avalie as afirmativas a seguir e assinale verdadeiro, V para verdadeiro e F para falso. A lei punirá qualquer discriminação atentatória dos direitos e das liberdades fundamentais. Verdadeiro ou falso, gente? Verdadeiro, né? Verdadeiro. A lei ela vai punir qualquer tipo, né, de ato que atente, que viole os direitos e as liberdades fundamentais. A lei penal não retroagirá nas hipóteses previstas na Constituição Federal de 88. Verdadeiro ou falso, gente? Falso, né? Lembrar que a lei penal sempre vai retroagir para benefício do réu, né? Em regra, a lei penal não retroage e a única possibilidade de retroagir é para benefício do réu.
A última, ninguém será submetido à tortura, nem a tratamento desumano ou degradante, salvo nos casos previstos em lei que configura estado de necessidade. E aí, gente, verdadeiro ou falso? Falso, né? Falso. Falso também, né? Porque não há essa previsão constitucional da possibilidade da exceção, né, de tratamento desumano e degradante nos casos de estado de necessidade. Então, a resposta da nossa questão é verdadeiro, falso, falso. Letra C, né? C de casa. Questão 7. A Constituição Federal garante a todos o direito de propriedade, porém exige a condição de que a propriedade A tenha valor mínimo de R$ 1.000, B não possa ser vendida, mas apenas doada, C não seja alugado para turistas, D não seja deixada como herança aos filhos, mas apenas aos netos da pessoa falecida, ou letra E atenda à sua função social. E aí, gente, letra E, né? Letra E. A propriedade obrigatoriamente deve atender à sua função social, né? Se a propriedade ela não atende à sua função social, o que pode acontecer, gente, quando a propriedade não atende à sua função social? Hein? O que acontece? Ela é passível de desapropriação, né? Ela é passível de desapropriação, né? Então, o direito de propriedade no nosso ordenamento jurídico, ele está previsto tanto no caput do artigo 5º, né, que fala direito à propriedade, ou seja, a possibilidade de se adquirir uma propriedade, e dentro do artigo 5º, lá no artigo 22, é garantido o direito de propriedade. Então, é o direito já da propriedade quanto adquirida, né, de ninguém violar, de ninguém tomar por motivos infundados, né, a propriedade, né? Então, tem tanto direito de propriedade como direito também à propriedade, né, gente? Que há essa diferença aí bem tranquila, né? Nós temos também que, lá no artigo 23, no artigo, fazendo a revisão, né, no artigo 22, nós temos o direito, que é garantido, o direito à propriedade, direito de propriedade, na verdade, garantido, direito de propriedade. No artigo 23, nós temos que isso aqui é o inciso, na verdade, 23, inciso 22. No inciso 23, nós temos que a propriedade atenderá à sua função social, e no inciso 24, nós temos que a lei vai estabelecer o procedimento para desapropriação, né, no caso do NUI, que é para por necessidade ou utilidade pública ou interesse social, né? Então, quais são as causas de desapropriação? É o NUI, né? Por necessidade, utilidade pública ou interesse social. E essa desapropriação se dá com prévia e justa indenização em dinheiro, tá, gente? Prévia e justa indenização em dinheiro. Então, já anote aí, né, que os casos de desapropriação é o NUI, necessidade, utilidade pública, interesse social, né? E vai se dar mediante justa e prévia indenização. Entendido, gente? Tranquilo? Já fizemos aí a revisãozinha do direito de e a propriedade, né? Que tá lá no edital de vocês, específico, inclusive, né? Para cair. Então, a resposta da nossa questão 7 é a letra E de exato. Questão 8. São permitidos no ordenamento jurídico brasileiro as penas A, cruéis, B, privação e restrição de liberdade, C, de trabalhos forçados e caráter perpétuo de banimento. E aí, gente, quais são as penas permitidas? Letra B, né?
Letra B, de bola, né? De privação, restrição de liberdade. Na verdade, as cruéis, né? Essas aqui é cruéis, de caráter forçado, né? Essas outras aqui, cruéis, caráter forçado, perpétuo de manimento, são as proibidas, né? São as proibidas. Lembrando que as penas permitidas, o rol é enumerativo, e as penas proibidas, o rol é taxativo. Tranquilo, gente? Alguma dúvida até aqui? Podemos passar? Então, vamos para a questão 9. A criação das guardas municipais pelos municípios está garantida pela Carta Magna, segundo a qual as guardas municipais destinam-se primordialmente à função de A. Polícia Penal da União. B. Polícia Judiciária dos Estados. C. Proteção de bens e serviços e instalações dos municípios. D. Proteção de bens, serviços e instalações federais. E. Investigar os crimes praticados contra a ordem política e social ou em detrimento de bens, serviços e interesses do município. E aí, gente, qual é a função da Guarda Municipal? Letra C, né? Proteção de bens, serviços e instalações dos municípios. Letra C. Lembrando também, gente, que essa função da Guarda Municipal vai estar lá no parágrafo 8º do artigo 5º, do artigo 144, melhor dizendo, da CF, né, de 88. Aí me foi indagado, né, que houve uma decisão do STF, né, que entendia a Guarda Municipal enquanto órgão de segurança pública, né? E aí eu fui ver a decisão do STF. Não confundam, tá, gente? Quando a gente for tratar de termos constitucionais e do artigo 144, do artigo 144, os órgãos de segurança pública são apenas os dispostos nos incisos, tá? Do artigo 144, que é a Polícia Federal, a Polícia Rodoviária Federal, a Polícia Ferroviária Federal, a Polícia Militar, Bombeiro Militar, né, Polícia Civil e Polícias Penais, tá? Agora, qual é o teor da decisão do STF? Eu já expliquei, mas só estou reiterando aqui, só revisando para quem não estava na Professor, aula. Oi. mas não saiu uma decisão agora não recente? Não, é isso que eu estou Ou falando. essa decisão? Não, ou seja, da aula passada, que a senhora explicou, não foi? Mas, se eu não me Foi. engano, foi postado no grupo aí que saiu outra decisão, incluindo a Guarda Municipal e, se eu não me engano, os agentes de trânsito. Foi justamente essa decisão, mas assim, que em outra aula o pessoal me mandou, né, aqui. Que o que acontece? Não, o STF ele não emendou o texto constitucional, até mesmo que para ter uma emenda constitucional tem que se ter uma votação no Congresso Nacional para se emendar o texto da Constituição. O que foi que o STF fez? Ele fez uma interpretação extensiva do artigo 9º, do artigo 9º da lei que cria o SUSP, que é o Sistema Único de Segurança Pública. Então, o STF entende que compõe, né, na atividade de segurança pública, a Guarda Municipal faz parte também dessa atividade disposta no artigo 9º da lei do SUSP. Está entendendo a diferença? Mas ela não está emendando o texto constitucional dizendo que a Guarda Municipal é um órgão de segurança pública aqui nos termos constitucionais, tá, gente? Em termos constitucionais, os órgãos de segurança pública são os que estão dispostos no artigo 144. E se assim for tratado de forma diferente, cabe recurso na questão, tá? Porque se eu estou falando
aprovou a proposta, mas emendou, não emendou. Se até o dia da prova não emendar a Constituição, continuam os órgãos que estão lá. Se emendar antes, aí a gente faz uma nova aula incluindo. Mas até o dia da prova, se não tiver sido aprovada a emenda, é o que está no texto constitucional. A gente tem que ficar atento à votação. Se emendar, se aprovar a emenda, é outra história. Enquanto não se aprova a emenda, é o que está no texto lá da Constituição. Entendido, turma? Então, vamos ficar atentos, vamos ficar acompanhando, né? Porque se emenda, aí é outra história. Mas se não emendar, é o que está no artigo 144. Até mesmo porque esse rol, ele é taxativo, tá? Os estados e os municípios não podem criar órgãos de segurança pública. O Estado, na sua Constituição, os municípios, na sua legislação, ele não pode criar órgão de segurança pública. Quem cria órgão de segurança pública é a União. E só vai fazer por meio de emenda constitucional. Então, a gente vai ficar atento até o dia da prova, acompanhando aí, para até hoje, até o dia de hoje, até a aula de hoje, Guarda Municipal não compõe o artigo 144 como órgão de segurança pública. Entendido? Se mudar até lá, a gente muda as questões. Por enquanto, vamos pensar dessa forma, tá? Tranquilo, turma? Vamos passar aqui para a questão 10, né? Assinale a alternativa incorreta sobre as normas. Eu fico até rouca, tá vendo? Já tô rouca porque eu tô dando aula demais, nunca vi. Tem que fazer igual a Ivete Sangalo, fazer toda a minha preparação agora para dar aula, né? Fazer toda. Tô dando muita aula, meu filho, aí a voz está indo embora. Vamos lá, questão 10. Assinala a alternativa incorreta sobre as normas previstas na Constituição Federal no tocante à disciplina sobre as polícias militares, rodoviária e judiciária. As patentes dos policiais militares são conferidas pelos governadores? Verdadeiro ou falso, turma? Verdadeiro, né? Verdadeiro. Ainda que venham a ser criados, é vedada a organização de polícias militares nos territórios? A Constituição veda? Não. Falso, né? Falso. Essa é a resposta da questão, tá, gente? O nosso texto constitucional, ele não veda. C. A Polícia Rodoviária Federal faz parte do conjunto dos órgãos de preservação da ordem pública? Verdadeiro ou falso? Verdadeiro, né? Verdadeiro. E a função da Polícia Judiciária da União é exclusiva da Polícia Federal, que é verdadeiro também, né? Então, a resposta da nossa questão é letra B de bola. Questão 11. De acordo com os ditames constitucionais, compete às polícias militares a exercer as funções de polícia aeroportuária de fronteiras e marítimas. E aí, gente, verdadeiro ou falso? Falso, né? De quem é essa competência? É da Polícia Federal, né? Federal. As funções de polícia judiciária e apuração de infrações penais comum, verdadeiro ou falso? Falso, né? De quem é essa competência? Polícia Civil, né? Polícia Civil. Na forma da lei, ao patrulhamento ostensivo das ferrovias federais, verdadeiro ou falso? Falso. De quem é essa competência? Polícia Ferroviária Federal. Rodoviária Federal, né? A Polícia Ostensiva e Preservação da Ordem Pública, letra D, correto, né? Que é a resposta da nossa questão. Vamos para a questão 13. De acordo com o dispositivo na Constituição Federal sobre segurança pública, assinale as afirmativas a seguir e dê valores verdadeiros ou falsos. A Polícia Federal, instituída por lei como órgão permanente organizado e mantido pela União e estruturado em carreira, destina-se, dentre outras atribuições, a prevenir e reprimir o tráfico ilícito de entorpecentes e drogas afins, contrabando e descaminho, sem prejuízo de ação fazendária e de outros órgãos públicos nas respectivas áreas de competência.
E aí, gente, verdadeiro ou falso? Verdadeiro, né? Verdadeiro. A Polícia Rodoviária Federal, órgão permanente organizado e mantido pela União e estruturado em carreira, destina-se, na forma da lei, ao patrulhamento ostensivo das rodovias federais. Verdadeiro ou falso, gente? Verdadeiro também, né? As polícias penais vinculadas ao órgão administrador do sistema penal da unidade federativa a que pertence, cabe a segurança dos estabelecimentos penais. Verdadeiro ou falso? Verdadeiro, né? Verdadeiro. Lembrar que o órgão administrador, no caso, né, do Estado da Paraíba, é a SEAP, né? Secretaria de Estado da Administração Penitenciária, tá? Então, resposta da nossa questão é verdadeiro, verdadeiro, verdadeiro. Letra A, né? A de aprovação. Questão 13. A segurança pública, dever do Estado, direito e responsabilidade de todos, é exercida para a preservação da ordem pública e da incolumidade das pessoas e do patrimônio. Considerando sua estrutura, assinala a alternativa que não contém um de seus órgãos. A. Guardas Municipais. B. Polícia Federal. C. Polícia Rodoviária Federal. D. Polícias Civis. E. Polícias Militares e Corpos de Bombeiros Militares. E aí, gente, até o atual momento, né, na expectativa da decisão, da decisão, né, da julgamento da emenda constitucional, do projeto de emenda constitucional, que eu acho que não vai chegar até a data da prova de vocês. Guarda Municipal não compõe órgão de segurança pública, não é considerado órgão de segurança pública, e o texto que versa sobre a Guarda Municipal está no artigo 144, parágrafo 8º. Parágrafo 8º. Tranquilo, turma. Tranquilo, né? Entendido até aqui. Vamos para a questão 14. João, após ser aprovado em um certame público, passou a ocupar um cargo público na instituição responsável pelo policiamento ostensivo pela preservação da ordem pública no âmbito do Estado-alvo. Nesse cenário, considerando a disposição constitucional federal, é correto afirmar que João integra A. Corpo de Bombeiro Militar, B. Polícia Rodoviária Federal, C. Polícia Militar, D. Polícia Penal, E. Polícia Civil. E aí, turma, qual é o local que João ocupa? Só já respondeu aí. Polícia Militar, né? Polícia Militar. Lembrando lá que a competência da Polícia Militar na Constituição está no artigo 144, né? No parágrafo 5º. Conversar sobre a Polícia Militar, né? Lembrar que a Polícia Militar, né, o Bombeiro Militar, a Polícia Civil, a Polícia Penal, né, são todos órgãos que estão subordinados ao governo do Estado, né? Então, o governo do Estado, né, no caso do Estado da Paraíba, deixa eu só fazer aqui um esqueminha. No caso do Estado da Paraíba, né, nós temos o GOV, nosso governador, né? Aí nós temos a SEDES, que é a Secretaria de Segurança e Defesa Social, que a ela vai estar subordinada a PM, o BM, é o CBM, na verdade, CBM e a Polícia Civil, tá? E também subordinada ao GOV, nós temos a Secretaria da Administração Penitenciária, que a Polícia Penal, né, vai estar aqui subordinado. Então, essa é a nossa estrutura estatal, né? Nós temos o governador, na SEDES, que é a Secretaria de Segurança e Defesa Social, nós temos Polícia Militar, Corpo de Bombeiro Militar e Polícia Civil, e na SEAP, que é a Secretaria de Estado da Administração Penitenciária, nós temos a Polícia Penal, tá? Então, essa é a estrutura atual, né, do nosso governo do Estado. Tranquilo, turma? Entendido? Não era para estar na SEDES, porque tem lá no artigo 5º A,
Lembre lá, no artigo 5º-A da nossa CF, que fala que a Polícia Penal vai estar subordinada ao órgão do Estado que cuida das atividades penais. Por isso que não pode estar subordinada à SEDES, porque a SEDES não tem essa competência, entendeu? Foi boa a sua colocação. Porque em termos constitucional, né, é lá o texto do artigo 5º-A fala que as polícias penais dos estados e do Distrito Federal vai estar subordinada ao órgão estatal que cuida, né, dessas atividades de gerenciamento das unidades prisionais. No nosso estado, a secretaria que cuida disso é a Secretaria de Estado da Administração Penitenciária, tá? Então, por isso que a Polícia Penal não vai para a SEDES. A não ser que se unifiquem as duas secretarias, que eu acho que não é viável, porque a tendência nos estados é justamente a separação, né? Que é se tornar uma supersecretaria com várias atividades, né? E a tônica, né, principalmente da governança que a gente vem adotando nos nossos planos de políticas públicas é justamente descentralizar, né? E aí, por exemplo, o estado do Rio Grande do Norte tinha as duas secretarias unificadas e foi um caos, e por muito tempo ainda está, né? Um caos do sistema penitenciário do Rio Grande do Norte. Acho que faz uns 2 ou 3 anos que houve essa divisão e foi criada a CEAP de lá, né? E aí foi quando as coisas começaram a se acalmar mais, né? Mas a PM é vinculada à sede, sim. Tem aqui, ó, PM, CBM, PC. Nós estamos vinculados a PMPB está vinculados à SEDES. Aí eu falei, desculpa, gente. É porque é uma estrutura que a gente vê muito hierárquica, né? Mas é vinculado à SEDES, isso mesmo. Desculpe a utilização do termo. É porque eu não falei subordinado ao governo do Estado, não. Porque pelo texto constitucional, a Polícia Militar, o Corpo de Bombeiro, Polícia Civil, Polícia Penal estão subordinados ao governo do Estado. Aí, de fato, esses órgãos são subordinados ao governo do Estado, entende? Quando a gente fala de governo, né, nos termos constitucionais, o que preceitua a Constituição é, de fato, esses órgãos estarem subordinados, entendido? Não estou falando à secretaria, estou falando ao governo, realmente, no termo constitucional, e o termo utilizado pela Constituição é subordinado. Agora, se eu falei em relação à secretaria, realmente eu estou equivocada, me desculpe. Mas quando se trata de governo, realmente o termo é subordinado, tá? Termo constitucional. Tranquilo, gente? Certo. Então, vamos para a quinta questão, quer dizer, 15ª questão, né, de hoje. E última. João, oficial da Polícia Militar do Estado Alfa, com 33 anos de idade, possui grande prestígio junto à comunidade, decorrente dos inúmeros atos de bravura que praticou durante os 12 anos de serviço militar. Em razão desse prestígio, diversas pessoas procuraram convencê-lo da importância de concorrer a cargo eletivo de deputado federal. À luz da sistemática constitucional, é correto afirmar que João é a. Alistável, mas inelegível para o referido caso, considerando o requisito de ordem etária exigido. B. Alistável, mas inelegível para o referido cargo, considerando o tempo de serviço. B. Alistável elegível para o referido C, na verdade, alistável elegível para o referido cargo, desde que seja agregado pela autoridade superior no momento próprio. D. Inalistável, salvo se for previamente transferido para inatividade, o que o torna elegível para o referido cargo, e é alistável elegível para o referido cargo, desde que se afaste da atividade no momento previsto na legislação de regência. E aí, gente, o pessoal já colocou aí. Letra C, né? Letra C, que inclusive essa questão, na época, a gabarito saiu errado. Se eu não me engano, saiu letra B, não sei, foi outra letra, e aí foi contestado o gabarito, e de fato é letra C, né? Que isso aqui trata a nossa Constituição lá no artigo 14, parágrafo 8º, tá? Da nossa Constituição.
Aí vocês me perguntam, professora, capitã, por que a gente está estudando essa matéria do artigo 14? Porque no edital de vocês cai o artigo 42, que trata dos militares estaduais. Aí, no parágrafo 1º do artigo 42, vai dizer que se aplicam aos militares estaduais o disposto no artigo 14, parágrafo 8º. Entendido porque esse bendito artigo 14, parágrafo 8º cai na prova de vocês. O artigo 42 é um artigo crucial, é um artigo que sempre tem caído o T1 na prova dos senhores, tá? E que muita gente, qual é o erro de muito candidato quando vai estudar o artigo 42? Se limita ao texto do artigo 42. Quando a gente viu nas nossas aulas lá o artigo 42, a gente saiu destrinchando artigo por artigo que é citado no artigo 42, né? Ele cita, por exemplo, o artigo 14, parágrafo 8º, o artigo 142, parágrafo 2º, parágrafo 3º, o artigo 49, parágrafo 9º, né? Então, esses artigos a gente tem que ir lá, que são outros artigos do texto constitucional, que se aplicam à realidade dos policiais militares, por serem militares estaduais, que, consequentemente, pode cair na prova dos senhores, né? Então, quando forem estudar o artigo 42, pegue o material do intensivão, que a gente, lá no material, a gente destrinchou, ponto a ponto, os outros artigos da Constituição Federal, que o artigo 42 cita, né? Porque ele cita, como eu já falei ao senhor, cita o artigo 14, parágrafo 8º, o artigo 142, parágrafo 3º e 2º, e o artigo 40, parágrafo 9º. Entendido, gente? Tranquilo? E pior que aí dentro do artigo 142, dos parágrafos que foram citados pelo artigo 42, tem outros artigos ainda da Constituição, como o artigo 7º, por exemplo, em alguns incisos. Então, peguem o material, tá? Quando for estudar o artigo 42, não se limitem ao texto do artigo 42, peguem o material que a gente destrinchou ponto a ponto, o que é referenciado no artigo 42. Tranquilo, turma? Mais alguma dúvida com relação às questões? Querem que eu volte em alguma questão? Querem que eu tire mais alguma dúvida de outra questão? Não? Tá tranquilo o ritmo da aula, as revisões? Boa? Tá sobrando é tempo, eu vou trazer mais questão. Na próxima aula eu vou trazer umas 18 questões para a gente só resolver mais, né? Porque eu sempre procuro deixar um tempinho para a gente fazer uns debates, né? Fazer uma revisão, mas tá sobrando tempo. Vou trazer mais questões, então, para a gente se preparar, para vocês ficarem com abuso de direito constitucional, ficar tão automático, quando chegar na prova, já olhar assim, instantaneamente resolverem as questões. É todo mundo fechando as. Vou encher o saco de vocês vão escutar a minha voz no subconsciente lá. Olha, a resposta é essa. É como botaram, né? É a segunda, né, gente? Na minha figurinha que fizeram. Vai estar lá na cabeça de vocês. Vocês vão lembrar da minha voz na hora da prova. Pois tá, turma, então. Até mais. Bom final de semana a todos. Bom serviço a quem vai trabalhar. Bons estudos. E até o nosso próximo encontro.